E hoje é quinta-feira, é dia de Quadro Balanço Pet, é quando a gente pode tratar desse universo que é tão bonito, que são os nossos animais de estimação. E hoje vamos falar sobre um mercado que tem crescido muito, o mercado dos gatos, os felinos, esses bichos tão lindos e que encantam tanto, mas que o tutor também precisa ter cuidados para lá de especiais. Para isso eu estou conversando aqui com o Dr. Jonathan Abad, Tá certo. da Venezuela. Isso, da Venezuela. Mas já está no Brasil já tem um tempo, né, doutor? Já morou faz uns 7 anos aqui no Brasil. Já deu para dar uma portunhada no idioma. Ainda o sotaque não sai, mas eu acho que é o charme. É o charme. E veterinário é veterinário em qualquer lugar do mundo, né, doutor? Sim. Cuida dos cachorros, dos gatos. A gente tem suas especialidades, né? A gente sai geral e aí a gente vai cada um a sua especialidade. O doutor vai falar hoje com a gente sobre duas doenças que quem tem gato já deve ter ouvido, que é FIV e FeLV. Doutor, geralmente elas estão relacionadas, vamos falar de FIV e FeLV. São doenças diferentes? Isso, são doenças diferentes que atacam tanto o sistema imunológico como o sistema sanguíneo completo. E o que é uma coisa? O que é o FIV e o que é o FeLV? Então, o FIV, ela é chamada de doença imunodeficiência felina. É tipo um AIDS em gatos. E o FeLV é tipo mais uma doença, uma leucemia felina. Então a FIV ela é relacionada aí por especialistas como se fosse a AIDS felina. Isso. E como é que elas são transmitidas para os gatos? Para os gatos? Elas são só para os gatos, né? Isso, são doenças exclusivamente de animais, de felinos, tanto felinos domésticos como gatos, ou como felinos silvestres, onças, todos os felinos silvestres que você consiga aqui no Brasil, exclusivamente deles. A FIV, ela é chamada de doença de gatos inimigos, porque ela é transmitida normalmente por mordidas, brigas, por unhas. Então, de repente, se o gato estiver ali... Gato gosta muito de sair, né? Isso. E aí ele se envolver numa briga e ser arranhado, mordido por um gato que tem a FIV, ele pode ter. Sim. Por isso a gente recomenda que os gatos não saiam de casa. Gatos caseiros devem ficar exclusivamente dentro de casa. A FeLV também é assim ou não é? A transmissão não é assim? Parecida, só que ela é chamada de doença de gatos amigos. Porque é um pouco mais leve, ela é transmitida por secreções, por lameduras, por secreções, urina, pelos mesmos compartilhamento de bacias de água, de alimento. E como é que o tutor ele pode evitar isso? Tem vacina? Tem alguma coisa que fora não deixar o gatinho sair, brincar ali ou brincar com outro pet? Então, a FIV, ela não tem vacina. Aqui no Brasil não existe vacina para FIV. Então, o mais recomendável é deixar o gato dentro de casa. Isso a FIV. É só a FIV. E a FeLV? E a FeLV tem uma vacina aqui no Brasil, só que ela não é 100% efetiva. Então, aí ainda que tenha a vacina, ele pode ser contagiado, só que possivelmente seja em menor gravidade. Entendi. E o que é o sintoma principal? Como são duas doenças? Sim. Mas o senhor me disse que elas podem ser parecidas no sintoma do que o gato vai sentir ali. Sim, a FIV ataca mais o sistema imunológico, a parte da série branca, glóbulos brancos, a parte das defesas do organismo, tá? Então, os primeiros sintomas que pode apresentar seria inapetência, emagrecimento. Ficar magrinho, sem apetite. Isso, sem apetite. Só que ambas doenças são de recorrência crônica. Então, quizás os primeiros anos ele não apresenta sintomas. Então, por isso é importante o acompanhamento veterinário. Entendi. E se o gato tiver mudar ali o seu estilo, ficar mais amuadinho, tem que levar para o veterinário. Sim. E o diagnóstico é como? Também é feito por exames ali? Isso, a gente tem o teste rápido, né? Que a gente utiliza, é um teste rápido, que a gente utiliza sangue ou soro, e aí eles não vão confirmar se o animal é portador ou não portador, tá? E se o animal é portador, é importante fazer outro tipo de exame para confirmar 100% que o animal é portador. Aí o exame se chama PCR. E
para a gente encerrar aqui, são doenças que podem ser graves, como são contagiosas, no caso aí dos amiguinhos os felinos, ela pode matar, ou elas podem matar os gatinhos, então, se não cuidar, se não tiver ali um... Então, a doença em si não mata. O que faz a doença é diminuir as defesas do organismo, principalmente a FeLV. Então, outras doenças oportunistas são as que vão acarrear a morte do animal. Por exemplo, meu gato tem FeLV. Se eu cuido bem do meu gato, se eu cuido bem de contagiar outras doenças, tipo doenças respiratórias, doenças imunológicas, então o animal pode viver tranquilamente com os cuidados precisos 10, 15 anos. Igual que a FeLV. A FeLV ataca mais a série vermelha, então ele pode ter anemia, pode ter algum tipo de doença relacionada à série vermelha, que são os glóbulos vermelhos do animal. Mas com cuidados veterinários, o animal igualmente pode viver uns 10, 15 anos tranquilos. Então não é a doença, nem a FIV, nem a FeLV que mata, e sim Exato. Aquelas doenças, como o senhor disse, oportunistas, que chegam de repente com como o senhor falou, né? Tipo, o gatinho está mais debilitado, essa doença chega e pode matar. A FeLV é assim, a FeLV ela pode evoluir a um tipo de leucemia, um tipo de câncer. E aí, com um tipo de câncer, igual que nos humanos, o animal fica debilitado, a gente tem que fazer tratamento, e quizás o animal possa ou não possa resistir, né? Mas, com os cuidados veterinários necessários, o animal pode viver tranquilamente uns 10, 15 anos. Doutor, muito obrigado, pela sua presença aqui com a gente, para esclarecer esses temas. Doutor trabalha com o doutor Carlos Moraes, lá da Pigovet. A gente está marcando aí a rede social, caso vocês tenham alguma dúvida, queira falar com os doutores a respeito dos felinos e também de outros pets, que são nossos amiguinhos de 4 patas. É isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre FIV e FeLV nos gatos. Semana que vem a gente traz mais um tema importante para esse universo. Até lá.